Doutora, qual o parâmetro para homem? Você falou em 3 a 5 quilos a menos de altura para a mulher como peso ideal. E para o homem, qual seria? Nosso parâmetro para falar de peso seria um deles, né? Que eu utilizo muito, seria a estrutura do joelho. Lembrem-se que o joelho de uma mulher ele é muito mais delicado, menos forte do que o de um homem. Então tá, uma mulher, o exemplo a mim, 1,54 m, 3 quilos abaixo seria o ideal. Então, no máximo eu poderia ter 51. O homem não. O homem tem uma estrutura robusta, forte de um joelho. Vamos partir desse princípio. E ele, então, poderia ter de 5 até 8 quilos acima da altura dele. Então, se um homem tem 1,80 m, ele poderia ter até 85, 88 quilos. Mas, gente, sempre pensando que esse peso seja em músculos, né? O músculo, ele tem um peso muito mais real, né? Pense num quilo de toicinho desse tamanho. Aí você vai e pede 1 quilo de músculo. É um negocinho assim. Quer dizer, essa musculatura é que precisa ser trabalhado, seja no corpo da mulher ou no corpo masculino. Um outro parâmetro que a gente também utiliza seria a circunferência do abdômen, né? Onde você passa uma cinta métrica na altura do umbigo. Então, o homem, o ideal é que ele tenha menos que 94 centímetros e a mulher que ela tenha menos que 82 centímetros. Então, sempre ficar de olho nesse sentido. E pensar que nosso corpo é como uma mesa, né? Se você for colocar muito peso, as estruturas de baixo, as perninhas dela não vão aguentar. Então, olhar, ter uma balança dentro do seu banheiro, ele é muito importante, porque ele é o seu disciplinador. Eu faço isso comigo. Então, aumentou o peso, diminui a ração, diminui a comida. Bom, falar sobre obesidade é falar sobre essas decisões, né, que os nossos seguidores sempre dizem, conquistar um peso, conquistar uma mudança no estilo de vida. Nós nunca vamos falar em dieta ou de injeções ou de medicamentos que façam acelerar o seu metabolismo. Muito pelo contrário, nós vamos falar sempre em corrigir os seus hormônios e aí o T3 é muito legal para você pensar num metabolismo, né? Numa rapidez ou uma normalidade do seu metabolismo que a gente vai perdendo com o passar dos anos. Perder o metabolismo, perder a capacidade de degradar um alimento com rapidez é perder T3. Então é por isso que a gente diz, tá, o T3, o cortisol, os hormônios sexuais, eles fazem parte de toda uma energia celular. Corrigir isso, bacana. Fazer atividade física, gente, não tem jeito, tem que fazer atividade física e viver essa maneira restringindo o glúten, né? Mudando a farinha de trigo por uma outra, um mix de farinha sem glúten, tirando o leite, substituindo por um outro leite vegetal, um leite de castanha, por exemplo, e não bebendo, né? É esse estilo de vida que faz com que o seu organismo pare de ser agredido. E lembre-se, todo órgão agredido responde aumentando de tamanho. E a obesidade nada mais é do que esse aumento de tamanho, essa diluição de veneno que acaba acontecendo no nosso organismo. Porque o corpo tem uma sabedoria. Se você coloca veneno, ele vai diluir isso com água e você vai inchar, ele vai colocar isso na sua gordura e vai aumentar a gordura também. É a sabedoria do corpo lutando e demonstrando pra gente que a gente precisa ser diferente.